E foi por isso que a gente marcou a reunião e alguma coisa aconteceu que muitos foram para a igreja, pandemia. Mas uma das pautas que o Cláudio está aqui, que foi marcado, e que me reclamaram que a situação do bairro é uma situação, eu quero dizer para todos vocês, tá? Moro 30 anos no bairro Primavera e vivo na mesma situação que vocês vivem. Só que hoje a gente tem uma diferença. Lutamos, brigamos, reivindicamos e temos hoje uma situação sólida. Uma situação, ela só se torna sólida a partir do momento que você entra para reivindicar a necessidade do seu local. Então todos têm que saber que nós temos uma luta. E nessa luta a gente tem que entrar para ter vitória. E eu acredito que na minha região a gente tem tido uma vitória que hoje talvez a gente tem deixado muitos outros bairros para trás. Mas é porque a gente sempre corre atrás. Eu admiro, quero aqui agradecer a dona Solange, os demais, quero agradecer aqui também o Zóio que está aqui. Mas há uma reivindicação aqui muito séria, que foi posta para mim, tá? Eu como candidato e representante, trabalhei na prefeitura há 3 anos, como gestor de obra, e ela me questionou, não só ela, os demais me questionaram, a situação do transporte. Então, esse foi um fator primordial para a gente estar aqui hoje, a situação do transporte, a outra situação, posto de saúde, a outra situação, a urbanização, a falta de saneamento e energia elétrica. O William já falou isso aqui. Então foi os fatos que nos trouxeram até aqui. Por isso que eu marquei essa reunião para cá. Justamente para atender a reivindicação dos moradores desse local. Para isso, para falar um pouco a respeito do transporte, o Flávio Marcos, ele é um responsável por essa questão do transporte. O William já falou também a respeito dos postos de saúde, a dificuldade que estão tendo. A dificuldade que estão tendo com certidão de números também. A localidade está tendo um probleminha aí, que em vez de ser Rosário, está sendo Novo Horizonte. Então tem aí os probleminha que está acontecendo aí no endereço de vocês. Com isso, com esse convite da dona Solange e os demais, então tive aqui para poder tá atendendo a reivindicação juntamente com o prefeito e com as demais autoridades. Sabendo que a autoridade máxima é o prefeito William Parreira e realmente ele tem cumprido no requisito as nossas necessidades. Digo isso por onde que eu passei com ele em 2016, hoje ele cumpriu. Eu levei o William em locais que tinha mais de 20 anos, que não tinha pavimentação. Hoje está pavimentado. Nós temos uma situação no Barreirinho, problema trágico. Nós temos um problema lá há mais de 13 anos, que não foi feito. Hoje o William está fazendo. Onde o William passou, ali no bairro Primavera, no Barreirinho, ele está cumprindo o seu compromisso de campanha. Então, o fato importante desta visita dele aqui hoje é porque o William, sendo reeleito, vocês vão ter realmente o resultado da promessa. O que ele prometeu hoje, o que ele está prometendo. Porque o William faz. O que ele fala, ele cumpre. Então, nesses 4 anos, nunca se cumpriu tanta promessa como um prefeito de 4 anos só. Porque isso aqui, pelo que eu conheço o Rosário, é muito antigo.
No mais, eu gostaria de estar passando a palavra para o Flávio, para ele dar a complementação e as demais explicações de transporte, trânsito. Então, este homem ele é o atual responsável por todo o sistema de trânsitos da nossa Ibirité. Então eu vou passar a palavra para o Flávio e ele dá a continuidade. Bom, boa noite a todos, né? Boa noite a Solange, obrigado pelo convite aí. A gente sempre programa um pouquinho com os secretários para estar indo em algumas reuniões, né? Porque o prefeito acaba aqui, são 6, 8 reuniões numa noite, para ele estar em todos os lugares. Você viu que ele participou aqui rapidinho, tem que ir para outra. Então a gente está aqui para responder, né, pela prefeitura, pela gestão do William Parreira. E aí, assim, com muita tranquilidade que eu estou aqui para estar respondendo algumas reivindicações suas aí. A gente sabe da dificuldade, né, do bairro aqui, eu conheço bem, eu sou morador de Ibirité há 54 anos. É a terceira vez que eu assumo essa pasta, né, que é desenvolvimento econômico, trânsito, transporte, segurança pública. Quando falo de transporte, é o transporte público, né, que é responsável pelas linhas municipais, né, que são esses amarelos, amarelo marca-texto, né, que é o que faz aqui, por exemplo, o bairro. Ele foi criado para atender vocês, mas devido à distância longa de atender outro bairro também, então ele acaba tendo um horário muito diferenciado. Então a gente está numa luta muito grande em cima disso, e eu posso assim, primeiro falar do William, que é importante, porque eu já passei por 5 prefeitos aqui em Ibirité. Eu trabalhei já desde 94. Mato Grosso. Eu comecei com o Paulo César, Mato Grosso, trabalhei alguns dias com o Dani Pinheiro, depois com o Pinheirinho, agora com o William. Pegou o pai. Não, mas você vira folha, eu não, eu sou Ibirité. Me colocaram um desafio para trabalhar e vamos trabalhar em frente, e ele sabe disso, o William sabe, e outros que eu trabalhei também. A gente está sempre reivindicando aquilo que é melhor para o nosso município. Então é o que eu faço, né? O prefeito, ele sabe da minha cobrança, às vezes, de algumas coisas, e ele também cobra muito da gente. Aliás, ele cobra muito mais da gente, enquanto secretário, do que a gente dele, né? Mas assim, eu posso afirmar nesse tempo todo, como eu já disse aqui, eu nunca vi um prefeito com um coração tão bom e uma pessoa muito correta, né? Ele é um camarada que quer fazer sempre o bem, independente de qualquer coisa. Então ele bota a corda no nosso pescoço, vocês se viram, vocês vão ter que fazer, vai ter que buscar recursos, se vira aí no seu orçamento, ou se não for no seu orçamento da sua pasta, você vai conseguir dentro de outro, ou buscar dinheiro fora. Infelizmente, nós passamos por aí nesses últimos 3 anos, quando eu falo assim de recursos fora de Estado, da União, por alguns momentos difíceis, né? Então, às vezes as pessoas comparam. O William tem apenas 3 anos e meio de mandato, né? E muitas coisas aconteceram nessa gestão, como organização da prefeitura, organização de várias coisas, como, por exemplo, a educação, né? A saúde, o tanto que progrediu. Tem muito por fazer? Tem muito por fazer, tem muitas coisas. Eu tenho uma experiência com a área de saúde e sei que é muito difícil, né? E aí, eu não sei se é de conhecimento de todos, nós tivemos um grande problema no passado, aí, nesses últimos 3 anos, que foi a falta de repasse de recurso estadual para o município. Então o William passou com muita dificuldade. Foram 72 milhões eu posso falar com alta tranquilidade que foi o maior calote que o governo estadual deu nos municípios. E aí, o município hoje ele tem a receber 72 milhões. Então o que o William teve que fazer? Com muita austeridade, com muito aperto, né, dentro da gestão, porque você lidar com dinheiro que não é da gente, né, então você tem uma responsabilidade muito maior. E o William sempre cobrou isso da gente. Então assim, como tinha muito menos, ele tinha que tirar um pouco de cada área para poder jogar na saúde. Porque a saúde, ela realmente consome praticamente 50% do orçamento municipal. Então esses recursos que faltaram, que eram advindos do governo estadual, o William teve que se virar, pagar a folha em dia, pagar os funcionários, buscar aquelas perdas que tiveram ao longo da história aí dos últimos 16 anos, principalmente a questão da educação, dos servidores públicos. Tinha gente que ganhava menos que o salário mínimo. Hoje não existe isso na prefeitura. Então são coisas que não aparecem, né? Porque às vezes uma obra, ela aparece muito mais, e o William não se preocupou com isso. Nós precisamos de organizar a casa, nós precisamos. Então eu acho que o William precisa de um voto de confiança para continuar mais 4 anos, que tem muita coisa boa por vir, né?
não sei se assim, eu continuarei, mas eu estou aqui defendendo a gestão, porque eu estou lá na gestão e sei das dificuldades tremendas, né? Como aqui vocês falaram aqui sobre a questão da iluminação pública. Aqui nós temos problema de regularização fundiária, que as pessoas parecem que não têm um registro nisso, do imóvel. E eu não sei se é de conhecimento de vocês aí, o William vem lutando muito com isso e tem um grande problema, né, que depende dessa regularização fundiária do cartório de Ibirité. O William que começou a regularizar os imóveis de Ibirité, porque não sei se vocês sabem aqui, quantos bairros tem em Ibirité, vocês sabem? Alguém tem noção de quantos bairros tem? Muito, eu já rodei esse trem tudo. São mais de 130 bairros. Muito bairro. Então, desses 130 aí, boa parte deles não tem regularização. E as pessoas dependem de um registro de imóvel, né, para poder ele vender o imóvel dele, ou ele financiar, ou ele ter uma segurança que aquele imóvel é dele. É para receber uma carta, né? Também. Você precisa de certidão de número, então você precisa de regularizar isso tudo. Então, ele começou, no início do mandato dele, essa regularização fundiária. Em alguns bairros ele conseguiu, aliás, eu consegui um só. E depois as coisas travaram muito, porque depende do cartório de registro de imóvel, né? E esse cartório pertence a uma família que é contra ele, é contra a administração dele. E às vezes isso pode ser que lá travaram tudo, porque isso é um benefício grande que a população vai receber. Então o William tem tentado muito fazer esse tipo de trabalho para regularizar as coisas, que isso chama-se humanização na administração pública. Resolver são coisas que pertencem a cada um, aquilo que ele construiu com dificuldade, né? E não ficar só, às vezes, fazendo... Eu moro em Ibirité, igual eu falei aqui há quantos anos, e vejo um hospital que sempre falaram em construir um hospital, em inaugurar um hospital. Agora o William conseguiu colocar uma UPA lá de qualidade, né? Eu tenho amigos aí, por exemplo, ontem eu recebi uma amiga que trabalhou comigo. Ela, aliás, trabalhou na área da saúde em Rio Manso, e eu fui, como eu trabalhei em Betim na área da saúde também. Então ela falou, a pastora falou, nunca vi uma UPA tão arrumada, separei, porque ela é da área dela, ela ficou impressionada. Então assim, precisa de melhorar, precisa. Nós precisamos de ter uma facilidade mais na questão dos laboratórios, né, dos exames, que são os procedimentos, às vezes uma consulta especializada, mas nós sabemos o tanto que avançou. Mas não vou falar dessa questão. A educação, por exemplo, é uma coisa sensacional o que vem acontecendo. Você pode ver que quase que 100% dos professores apoiam a gestão do William, né? E a educação é onde que parte tudo, é o princípio de tudo, não é isso, Alain? A gente precisa de fazer com que a população cresça mais educada, que ela cresça sabendo, né, as questões de saúde para se proteger, questões do trânsito, como foi falado aqui, que o trânsito também está comigo lá. Eu acho que se a gente colocar a educação do trânsito nas escolas, para as crianças crescerem sabendo da legislação, evita ter que construir quebra-mola, evita um monte de problema que a gente tem, de acidente, que repercute na saúde, para investir na educação. O William, isso é sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvida, é um dos prefeitos que mais investiu na educação. Aí a questão do transporte público, eu vou falar para você o seguinte, o que é municipal, que é esse amarelinho, ele é de gestão do município. Aquele que é vermelho, aquele que é 34, 33... É Cruzeiro, resumindo. Não, eles têm uma concessão do Estado por 35 anos, ou seja, só vai vencer em 2037, que nós não podemos sequer mudar, às vezes, um itinerário de uma rua para cá, passar para lá. Nós temos que mandar um ofício para o Estado, o Estado vai e manda para a CEINFRA para o DR, e o DR manda para o Sintran, que é o Sindicato dos Transportes Rodoviários, né, que é os donos das empresas, e aí cada um opina lá para isso voltar para a gente depois, 6 meses depois, e às vezes é com não. Coisas que a gente poderia resolver. Mas enfim, existe essa concessão de 35 anos. No caso das linhas municipais que foram criadas em 2000, foi feito um processo, um contrato de 10 anos com a empresa Sidom, e ela ganhou a licitação na época e ela tinha 10 anos para cumprir aquele contrato. E ela cumpriu com apenas 15 ônibus, né? Na época foram 15 ônibus no contrato que ela tinha para atender a comunidade. Vocês imaginam em 2000. Quando foi em 2010, venceu o contrato, o que eles fizeram? A gestão municipal renovou por mais 10 anos e não mudou sequer uma vírgula no contrato. Então, ou seja, você tinha 10 anos depois, com uma população que cresceu muito e com a mesma frota, os mesmos horários, e isso foi comprometido que venceu agora em junho desse ano, onde nós fizemos, o William nos autorizou a contratar uma empresa para estudar todo o processo de origem e destino de passageiro, e a empresa nos apresentou uma proposta
de melhoria do trânsito, e assim foi. O William bateu muito com a questão tarifária, porque a tarifa de R$ 4,25 ia ter que passar para R$ 5,20. Então nós batemos o pé. O William exigiu 3 câmeras de monitoramento dentro de cada ônibus, Wi-Fi gratuito dentro dos ônibus, ou seja, você pode ir dentro do ônibus utilizando o seu celular ali, tranquilamente na viagem. Nós exigimos o pagamento, que é inédito em Minas Gerais, que só existe em São Paulo, por pagamento por aproximação com um aplicativo e também com cartão de crédito e débito, você pagar a passagem, além do cartão ótimo, né? Outra coisa fantástica que foi uma grande conquista nessa nova licitação é que o passageiro vai poder descer em qualquer ponto da cidade e ter 80 minutos para pegar outro ônibus sem pagar passagem. Isso também é uma coisa inédita. Às vezes você pode ir lá no centro, resolver alguma coisa rápida e voltar para casa pagando apenas uma passagem, né? Ou então você pode ir lá, descer aqui na Fazenda Usar, pegar outro ônibus que seja das municipais e ir para qualquer área de Ibirité sem pagar outra passagem. Então, assim, foi uma grande conquista, né? Nós tivemos quase que 8 impugnações, né, de empresas do Sintran, porque isso era um grande benefício para a população, que as empresas não queriam bancar isso. E a única empresa que participou da licitação foi a própria Sidom, né, porque a gente entende que existe uma máfia entre os proprietários de empresas, onde um atende aqui, o outro atende ali, você não entra aqui e eu não entro lá. Então aconteceu isso, mas eles vão ter que bancar e já começaram já os novos ônibus, vocês vão ver por aí os azuis, né? Um azul royal com uma lista amarela escrito Inova Bus e Ibiritrans e Prefeitura Municipal de Ibirité. Então, assim, é uma grande conquista. Aqui para o bairro, por exemplo, né, nós vamos mudar a linha 1002, ela vai transformar numa linha que vai participar da linha 1003. Ou seja, a 1003 é uma das que mais transporta passageiro. Nós vamos dividir ela em 3 linhas. Por quê? Porque hoje é muito longo o trajeto dela. Aí no caso de vocês aqui, vai aumentar o horário, porque nós temos uma demanda que nós estamos ligando na região do Durval com aqui. Então vai ser perimetral, ela vai sair daqui, passar dentro do terminal, ir lá no Durval e voltar. Então nós vamos ter muito mais ônibus para fazer isso. Então vocês vão ter os horários muito maiores a partir de agora, nos próximos 30 dias. Nós devemos começar na semana que vem agora uma com Serra Dourada e vamos começar outra no Ouro Negro em Montreal. E na outra semana, depois de 15 dias, aí começa a daqui, porque aí a 1003 ela é mais complexa, né? Uma linha que ela tem um número de passageiros maiores. E como nós vamos dividir em 3, o itinerário vai ser mais rápido para chegar no terminal. Então, assim, é uma grande conquista que vocês vão ter aqui com horários maiores, né? Desses ônibus que vão atender vocês aqui. Flávio, uma pergunta até, assim, boa noite para você. Boa noite. Foi quando a gestão, quando foi lançada essa linha no bairro, eu fui um dos caras que estava junto com a galera aí, quando foi implementada. Eu estava na gestão. Eu lembro de você lá. Eu lembro de você, até no ônibus mesmo, com a gente, o Edilson, enfim, rodamos o bairro. Então o que ocorre? Vai haver alguma alteração nesse trajeto do ônibus? Porque é o seguinte, o ônibus só passa no itinerário, ele entra no bairro, numa rua, sobe na mesma rua e desce na mesma rua. Enfim, nosso bairro não resume só naquela rua, o nosso bairro não é isso aqui, vai. Nosso bairro vem pra cá, que é a rua 4, a rua 6 em cima, tá tendo alguma avaliação? Eu vou te falar o seguinte, o grande problema que nós enfrentamos ao trabalhar o diagnóstico do problema dos ônibus de Ibirité, chama-se sistema viário. O sistema viário ele não é adequado para suportar talvez ônibus, para fazer manobra, para fazer conversão em alguns lugares. Isso por quê? Porque ao longo dos anos Ibirité não foi planejado. Então foi assim, as coisas foram acontecendo e rua estreita com 5 metros, aí você põe um ônibus, imagina um ônibus passando aqui, se tem um carro parado ele não consegue passar. Então... No momento nós estamos com a obra aqui ligando o bairro Jardim Rosário, nosso bairro, com o Recanto das Árvores. Sim. É uma possibilidade imensa, uma coisa maravilhosa se a gente conseguisse unir os dois bairros, um trajeto de ônibus. Ajudaria tanto o Recanto das Árvores quanto o nosso bairro. Uma sai do terminal, ao invés de ir lá no Durval que você falou, passa pelo Recanto das Árvores, sai aqui e vai para o terminal para depois ir para lá. É uma coisa que assim, a ser estudada, eu acho que é bem interessante. Então, você imagina o seguinte, hoje o novo contrato de concessão do transporte, porque não é um contrato engessado como era o antes. Sim, então ele pode ser mudado a qualquer momento. Pode ter. Nós podemos solicitar, por exemplo, alterações. vocês têm ideia, passou de 15 para 28 ônibus. Né? Então aumentaram aí 13 ônibus que vai dar suporte à população. Já ajuda. Outra coisa importante, a empresa ela tem
por obrigação, se a gente quiser que ela crie uma linha com micro-ônibus, por exemplo. Sim, Ela pode, por exemplo, o grande problema do transporte público é esse aqui em Birité, porque são ônibus grandes para passar em vias manobras pequenas, ruas pequenas, estreitas. sobe e desce morro, né? Então, até uma van eles vão poder colocar. Então, a concessão desse novo modelo de transporte, você imagina a gente criar um micro-ônibus ou uma van que transfere, que passa daqui, que vai ali no esses aglomerados aí, por exemplo, outro papagaio, esses lugares aí mesmo é micro-ônibus, não roda lá não. Então, aí é essa coisa. Isso foi um grande avanço, porque nós não tínhamos como, nesse momento, ainda criar essas linhas novas pequenas, porque a empresa também ela reivindica que ela tem que ter um retorno dela nesse longo prazo que ela tem de contrato, né? Porque é o investimento dela de garagem, aumento de melhoria dos ônibus, tecnologia, como nós colocamos, né? Então, assim, isso tudo foi colocado. A partir depois de 6 meses que está funcionando todo o projeto, nós podemos mudar tudo. Falar assim, ó, não, aqui não funcionou, ali agora nós queremos que seja atendido, por exemplo, esse alto aqui, as pessoas têm que descer para pegar um ônibus lá embaixo, né? Então a dificuldade. E muitas das vezes correndo, tem horário para passar, 5 minutos você perde. Então assim, e outra coisa que vocês vão ter, um aplicativo, vai ter o aplicativo para você saber onde o ônibus está. Então você fala assim, pô, o ônibus está chegando perto da minha casa, eu vou sair para lá e pegar um ônibus. Tudo por GPS, entendeu? Então assim, é um negócio fantástico. Agora, nada engessado. Nós vamos poder ter, inclusive, van. Se a empresa quiser colocar por aplicativo carro menor, ela pode colocar para concorrer com o Uber. Então a concessão foi um pouco maior. Então, assim, eu acho que o benefício é muito maior para a população da maneira que foi construído. E a qualquer momento isso pode ser mudado. Depende de uma notificação da prefeitura. Só de não ser um contrato sólido, onde não pode haver alteração, já é um grande passo. Porque ele foi todo engessado. Quando você faz uma coisa muito sólida, você tem que ficar 10 anos na iminência daquilo. Vou te dar um exemplo. Nem sempre é Vou te dar um exemplo aqui da Copasa, que foi vendida na época do prefeito, até que está candidatando agora, do Toninho, foi vendida para a Copasa. Foi 30 anos de concessão. Então esse prazo longo, o custo hoje do esgoto, da água, aliás, tem lugar que paga, ele não tem rede de esgoto, mas ele paga pela rede de esgoto. Entendeu? Então, minha mãe pagou a vida inteira, foi ter uns 8 anos para cá. Pois é, então, isso está tudo lá. Essas coisas não funcionam mais. Esse tipo de contrato longo, ele tem que ser muito mais flexível, não pode ser uma coisa engessada como foi feito. O ônibus, eu ia lá para a empresa, nós precisamos mais uma linha. Não, o contrato, estou respeitando o contrato. Tem 15 ônibus só que eu tenho que colocar. Sim. Você entendeu? Então, assim, conseguimos na última hora, no mandato do Toninho, do William agora, colocar 2 linhas novas, que foi a CH36, que era uma circular, e a 7070, que liga lá o Palmeiras, passando aqui pelo Lago Azul e chegando aqui na parte mais baixa, Jardim das Rosas, para ligar lá. Mas com muita luta. A empresa fez porque ele exigiu mais, pressionou. Mas ela, se ela quisesse falar assim, eu não vou pôr, eu não queria não. Esse ônibus, eu sou morador do bairro aqui há 26 anos. É uma vitória. Ele já passou só nesse curto espaço de 2 ruas, já é uma vitória. Porque você desce na Fazenda do Rosário, igual a minha esposa trabalhava, chegava às 10 horas da noite. Desce na Fazenda do Rosário, até você chegar aqui embaixo da linha, ou muitas das vezes algumas pessoas atravessar a linha, é um trajeto muito longo. Você corre N condições de risco, enfim, só dele já estar fazendo esse trajeto já é alguma coisa. A gente tem nessa brecha, igual você está falando aí no contrato, de poder ter alterações, até mesmo fazer essa ligação entre bairros aí, é muito bacana. Muito bom. O ideal é que a gente fizesse isso mesmo, os bairros abaixo, com uma tarifa menor, né? Isso é possível fazer. Tanto é que nós criamos uma linha lá na região do Alto Lado, do Rol, que é uma demanda muito grande de pessoas, de usuários, que é uma linha circular, e é com a tarifa menor, sabe? Então, assim, ela é uma tarifa de R$ 3,20. Mas aqui, às vezes, criar uma Novo Horizonte, por exemplo, passando para o Jardim Rosário e ligando o outro bairro aqui, e volta de novo com a tarifa menor, isso tudo é possível, desde que não faça a integração, porque o grande problema é a integração, então o preço da passagem ele vai ter que aumentar. Né? Então, mas mesmo que seja uma tarifa um pouco menor e que faça essa ligação rápida, né? E a gente sabe mesmo que tem o aumento da passagem, de interesse de todos e de consciência de todos, que sabe que você chegou no terminal, que você vai deslocar até Belo Horizonte, Barreiro, tem um acréscimo da passagem. O ideal é você ter o transporte. O valor, eu acho que é de consciência de todos que vai ter que ser cobrado um valor que, né, significativo devido à sua locomoção. Se você vai na Praia de Birité, essa tarifa que você está falando mais inferior. Se você vai até no Barreiro, Centro, Cidade Industrial, vai ser cobrada a tarifa que se paga para todos e até na cidade do centro.
Uma coisa que nós lutamos muito e não conseguimos foi a questão que o William cobrou demais, a redução do... por exemplo, você paga R$ 4,50 naqueles vermelhos ou R$ 4,25 do que é municipal. Desce lá na estação e paga um complemento de R$ 2,00 e pouco para ir para Belo Horizonte. A gente queria inverter isso. Aqui em Birité ela ser 2 e pouco, e lá o cara faz o complemento de 4,50. Sim. Que seria o óbvio. Se lá você vai rodar muito mais... A distância maior, um percurso maior. Então não conseguimos devido a esse contrato de 35 anos que o DR concedeu a essas empresas com essas linhas que estão aí. Então, infelizmente, nós não conseguimos mudar nada. Já tentamos por várias vezes para mudar um itinerário, por exemplo, Monsenhor está lá. Nós estamos aí há 4 meses tentando para mudar um itinerário de 2 ruas. Tá? Então, assim, precisa também da comunidade se organizar, que é muito importante. Sim. Né? A associação, por exemplo, lá está isso, colocando o nome dele é importante, porque o prefeito não faz nada sozinho. E o vereador, ele é responsável por estar levando as demandas da população. Então, se elegeu, se votou no Alain, aliás, você não falou o seu número até agora, hein? Não, vou falar. Você vai falar ainda? É mistério, é suspense? Não. Mas é importante, o vereador... são pessoas, porque muita gente, a gente sabe aí que tem vereador, ele vem aqui, busca os votos na época dele lá, e depois vai lá, fica debaixo da saia de um grupo político, e aí nada acontece. Sim. Né? Isso, a história mostra isso aí pra gente, e às vezes o interesse desse pessoal é eleger o fulano. Nós temos que eleger porque ele é o cara que vai ficar debaixo da minha asa. Se eu mandar ele ficar quieto, ele vai ficar quieto, se eu mandar ele falar, ele vai falar. Né? Aliás, nem nunca manda São falar. subordinadozinhos, né? Direto demais, né? Então, o legislativo é importante por isso, porque não é só criar leis, é trabalhar em parceria com a prefeitura, levar as demandas de vocês aqui, por exemplo. Né? Porque aqui, realmente, a gente sabe que... Né? A primeira coisa que eu identifiquei foi a questão da iluminação. Né? Mas o William já afirmou isso aqui, que já foi feita a medição. Agora, para vocês terem uma ideia, a questão de CEMIG, a gente depende muito, como depende de Copasa, né? CEMIG, por exemplo, a gente fazia no centro da cidade, tem uma rua lá, tem um poste. Nós estamos lá há 7 meses tentando com a CEMIG para colocar mais 2 postes. Então, assim, é uma luta. Teve no Durval de Barros, um poste no meio da rua, nós vamos tentar tirar. Nós gastamos, foram 9 meses para a CEMIG fazer lá a modificação. Então, são questões que às vezes fogem ao alcance do prefeito, mas a vontade dele de acertar, de fazer as coisas, infelizmente o prefeito, o William, ele passou por um problema de falta de recursos do Estado. Ele encarou uma das piores chuvas da história daqui da nossa cidade, né, que choveu muito, teve muito deslizamento, pessoas que perderam casas, né, e passando por uma pandemia agora. Criou um hospital de campanha, quando você chega, tem muita gente aí da oposição que criticou ele construindo aquilo lá, mas salvou lá mais de 3 mil pessoas. Né, e se você vê o custo daquele hospital por habitante, não chega a R$20. Será que uma vida aqui em Birité não vale R$20? E muita gente criticou dele ter construído aquilo lá. Só dele ter separado a pessoa do Covid, contaminado com Covid, com as pessoas que precisavam de outro atendimento lá no hospital, já valeu. Com certeza. Agora, pessoas perdemos vidas, foram 66 vidas perdidas. Né? Mas Deus quis assim, assim aconteceu. Mas não foi por falta de omissão, porque foi a primeira cidade que montou um hospital de campanha que funciona. Né? Você vê que Belo Horizonte montou e não funcionou, não tinha nada, nem respirador, aqui não. Os leitos todos com respirador, né? Com leitos de UTI que vão ser aproveitados. Depois acabou, fechou, desmanchou o hospital de campanha, vai tudo para o hospital do município, então a população já ganhou aí. Eu falei demais, mas é bom, viu, Laís? Se deixar, eu falo até amanhã. Só resumir um negócio, o William Parreira, eu acompanhei ele muito na rede social, conheço o William Parreira, Deus do Tirol, ele nem sonhava ser vereador, porque era nada. Muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, conheci ele lá do lado do Tirol. Eu vou falar que eu acompanho ele no Facebook, é muita obra para muito lado que ele fez, é muita coisa. A gente fica aqui no nosso redor, a gente não vê não, mas ele fez muita coisa para Birité. Mas vocês precisam de participar mais mesmo, e, assim, é uma cobrança que a gente tem que fazer para se organizar melhor. Tem o candidato a vereador que está aí colocando o nome dele à disposição, e isso é importante ter esse vínculo de você, para ser um cara que representa. Vocês votam nele, mas vai lá assim, ó, vem cá, Laí. Eu quero ver você aqui de novo. O Laí eu conheço muito bem, às vezes a gente chama ele de MacGyver lá na obra, porque ele consegue resolver tanto problema, tanta coisa que você fala assim, não, isso aqui não consegue. O Laí vai lá, deixa comigo. É um cara lutador, trabalhador, que precisa da confiança de vocês também. Pessoal, eu vou fazer a colocação do meu número, tá? Meu número é 43311. E esse 43311, se nós formos fazer uma gematria aqui, com 70, vai dar bom para todo mundo, né?
Por quê? Porque vai aumentar o número de obra e o número de concessão. Em que sentido 43.311? Eu posso explicar para vocês aqui um mínimo detalhe. Na minha região, entrou cerca de 8.184.000 para tirar as famílias debaixo da antena. Esse dinheiro entrou em 2008. Presta atenção. A diferença de uma gestão para outra. A gestão antiga pegou 6 famílias e tirou debaixo da rede. Se era 135, por que tirou só 6? E aonde foi o resto do dinheiro? Isso é uma história muito interessante. Então, se a gente for fazer uma gematria aqui e puxar esse dinheiro dividido por 135 famílias, sobrava dinheiro ainda. A qual chegou a 75 milhões em 2008 também. O que eu estou falando aqui, eu provo com documento, com pendrive e com projeto, tá? Na gestão passada, de 2008, obra do PAC, 75 milhões. Desses 75 milhões, fez um posto de saúde, fez uma escola e uma creche e uns predinhos. O resto virou mausoléu. Tá lá, só as ruínas. 75 milhões. E o resto do dinheiro? Hoje o William retomou a obra do PAC. Ele conseguiu ainda achar 10 milhões lá. Mas era 75, com 8, daria 86, 83 e alguma coisa. Você entendeu? Então a matemática ela é muito fácil. A matemática é nós votarmos em quem tem responsabilidade com o dinheiro do povo. É nós votarmos. Ele falou de 72 milhões que o governo não mandou para Ibirité. Você pega esses 72 milhões e divide por 200 mil moradores, pagadores de impostos, que Ibirité tem hoje, que mais ou menos o censo é 200 mil moradores. Então é muito fácil você ver o povo sendo lesado e todo mundo calado. E todo mundo calado, quer dizer, o governo lesa de um lado, gestão passada lesa do outro, e aí dá isso aqui, ó. Você vê isso aqui, ó. Você vê ruas sem pavimentação, você vê rua sem iluminação, você vê rua sem saneamento básico, sem esgoto. Então você vê isso aqui. Então imagina você, 135 famílias sem energia, a qual eu me referi aqui, que veio 8.184.000 para removê-los debaixo da antena. E esse povo continua lá, sem luz. Os esgotos, de qualquer jeito, morando em área de extremos riscos. Só que o William chegou, ele mudou muita coisa. Ele melhorou a saúde, ele melhorou os postos de saúde, ele melhorou os agentes. Ele melhorou o hospital. Eu só abri um parênteses aqui, é o seguinte, aí. Outra coisa importante a gente frisar é o seguinte, os loteamentos ao longo dos anos foram sendo aprovados, às vezes irregularmente e tal. E aquela obrigação do loteador, né, era de deixar uma reserva para a prefeitura, né,